Amém, meu irmão? Mais um dia de Deus para a sua vida, mais um dia dessa verdade alcançando você, e eu louvo a Deus por você estar aí, ou na frente da televisão, ou estar acompanhando pela internet, ou um CD que chegou na sua mão, porque eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz e, acima de tudo, eu quero ver você salvo. E sabe por que as pessoas não são salvas? Eu tenho a resposta para isso. Pastor, você se diz o dono da resposta, da verdade. Não, eu tenho a resposta porque a palavra de Deus me fala a resposta. Sabe por que as pessoas não são salvas? Porque elas não creem em Jesus. Sabe por que elas não creem em Jesus? Porque elas não conhecem Jesus. Elas não sabem o que Jesus veio fazer. Elas acham que Jesus é assim, ter ou não ter, é como se fosse um acessório. Elas não... Acabei de pensar que Deus me deu uma ilustração para você entender. Tem jeito de você andar com um carro sem direção? Não. Sem pneu? Não. Sem motor? Não. Mas tem jeito de você andar com um carro sem que o carro tivesse um banco de couro. Ah, meu carro não tem esses carros chiques aí que tem um teto de cristal. Mas você anda com um carro com teto de cristal ou teto de aço, você anda do mesmo jeito. Um banco, um estofamento comum ou um estofamento de couro, você anda no carro do mesmo jeito. Se o teu carro tem roda, né, uma roda bonita, uma roda assim, ou se ele tem aquelas rodas de ferro com calota, você anda com o carro do mesmo jeito. As pessoas acham que Jesus é um acessório. E Jesus não é um acessório. Jesus é o motor, Jesus é a direção, Jesus é o pneu. Não tem jeito de andar sem isso. Você precisa saber o que Jesus veio fazer nessa terra. Eu quero compartilhar hoje com você algumas coisas que Jesus veio fazer nessa terra. A Bíblia diz aqui, esses dias eu estava aqui na igreja, Deus estava me ensinando a respeito dos benefícios das voltas dos montes que Jesus foi. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele sempre, cadê Jesus? Está no monte, está orando. E quando ele voltava do monte, ele voltava diferente. Ele voltava trazendo algo. E quando eu falo do monte, eu não estou querendo falar simplesmente que Jesus, não estou querendo falar do monte natural. Então, para você ser espiritual, você precisa subir ao monte. Igual aqui em Poços, Estou aqui quase de frente para ele, tem a serra ali de São Domingos, que chega no Cristo. E não estou falando para você ir ao monte, subir no monte físico, Jesus um dia falou, olha, está chegando o tempo, e o tempo já chegou, que não vai adorar nem nesse monte, nem no outro. Mas Deus quer que você e eu o adoremos em espírito e em verdade. Então, às vezes eu até brinco, às vezes eu faço do meu monte, um monte de coberta que eu estou deitado quietinho com Deus lá em casa. Eu faço do meu monte aqui na igreja, eu faço do meu monte dentro do meu carro. Às vezes eu estou parado esperando a minha esposa, ou eu estou, parado sem fazer nada. Eu faço daquele momento o meu monte, o meu a sós com Deus, a minha intimidade com o Senhor. Eu paro ali e falo, Deus, vamos conversar, não vou ficar aqui perdendo tempo não. Me ensina alguma coisa, eu tenho feito isso com Deus. Deus, em vez de eu ficar aqui perdendo tempo, ocupando a minha cabeça, com coisas que não provei, que não aproveita nada, vamos conversar. Meu irmão, começa a fazer isso com Deus. Você vai ver que Deus fala, você vai ver que você escuta, que você vai ter um discernimento, você vai ter uma sensação diferente. É tão gostoso isso. E Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele ia para Deus, ia para esses montes e ficava sozinho com Deus. E quando ele voltava manifestando a vontade de Deus para nós. A Bíblia tem um versículo em João, capítulo 6, verso 38, está escrito assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. As idas de Jesus aos montes, para mim, eram assim, Jesus estava indo ao céu, estava indo então de encontro com a presença do Pai, e ele voltava para quê? Para manifestar a vontade daquele que o enviou. Jesus, aqui no capítulo 8 de Mateus, Jesus tinha subido ao monte, estava ensinando aos discípulos ali algumas coisas, e quando ele volta, diz assim, verso 8 de Mateus, ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deixa eu te
fazer uma pergunta. Você sabia que Jesus quer te ver curado e sarado? Você sabia que Deus não tem nada a ver com enfermidade? Tem pessoas que ainda estão enganadas pelo diabo, achando que Deus coloca enfermidade na vida das pessoas para ensinar alguma coisa para elas. Você coloca enfermidade no seu filho? Que isso, pastor? Eu não sou ruim, não. Olha, por que você acha que, se você não coloca, por que você acha que Deus coloca? Jesus, ele veio e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele não veio para colocar, ele veio para tirar a minha dor. Ele veio para remover a minha enfermidade. Ele não veio para colocar. Pastor, quem coloca? Quem que você acha? Qual que é a raiz do mal? Enfermidade é coisa boa? Não. Dor, você gosta de sentir dor? Não, ninguém gosta. Deus, a Bíblia diz, lá em Tiago, fala assim, ó, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes. Tudo que existe de bom, associe a Deus. E tudo que existe de mal, você pode ter certeza, pode associar ao diabo. A mentira, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Você gosta de ser enganado? Não. Você acha que foi Deus que contou a mentira? Não, não foi Deus, não, foi o diabo. Pastor, então essa enfermidade que está na minha vida, a raiz dela é maligna? Foi o inimigo que de alguma forma, quando Adão e Eva eles pecaram, Adão e Eva deu o controle desse mundo que nós vivemos hoje está na mão do diabo, deu autoridade para ele. E o diabo, ele tem condição de fazer isso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Enfermidade faz parte de vida abundante? Não. Dor faz parte da vida abundante? Não. Jesus, se você quiser, você pode me purificar. E falou assim, eu quero. Jesus, quando ele voltou do monte, ele voltou trazendo a manifestação da vontade de Deus para esse homem. Ele voltou do monte trazendo a manifestação da vontade de Deus para você. Ele quer que você seja curado, seja sarado. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer, você e eu, nós precisamos crer. Para eu crer, eu preciso saber. Então eu estou te contando, Jesus quer e Jesus pode te curar e te sarar. O que eu preciso fazer? Que sacrifício que eu preciso fazer, pastor? Nenhum. Você simplesmente precisa crer que Ele quer e que Ele pode fazer. Amém? Vamos continuar aqui nas voltas de Jesus do monte. Mateus capítulo 14, amo esse texto aqui, Deus sempre me ensina coisas novas a respeito desse texto, mas hoje eu quero falar algo muito simples para você e para mim. Jesus capítulo 14, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, fala quando Jesus ele pegou os discípulos, falou para eles, entrem no barco, atravessa o lago da Galileia, porque eu vou no monte, eu vou para o monte orar sozinho, eu preciso passar um tempo com Deus. E quando Jesus, aí de repente aqueles discípulos, eles são apanhados, né, por uma grande tempestade, eles passam, né, começam ali a enfrentar dificuldades, e Jesus vendo a dificuldade deles, vem ao encontro deles, só que Jesus não vem num barco, Jesus vem andando sobre as águas. E eu quero falar com você a respeito disso. Mais um benefício da volta de Jesus desse monte, mais uma manifestação da vontade de Deus através de Jesus que está disponível para você e para mim. Deus quer que você e eu andemos de uma maneira diferente. Andar sobre as águas é andar sobre o natural. Afundar é natural, andar num piso firme é natural, mas andar sobre a água é andar sobrenatural. Deus quer que você e eu saibamos que você e eu, nós podemos andar de uma forma diferente. Nós podemos andar de uma forma sobrenatural. Do mesmo jeito que Deus quer que você saiba que Ele quer te curar, que Ele pode te curar. Ele quer que você também saiba que você pode andar de uma maneira diferente, que você pode andar de uma maneira sobrenatural. As circunstâncias dizem não, mas você pode andar acima das circunstâncias. As circunstâncias dizem que você vai afundar, mas você pode andar acima dessas circunstâncias. Você crê dessa forma? Pastor, como é que eu vou andar no sobrenatural? Conheça. Conheça o seu direito.
Conheça aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se Jesus poderia andar no sobrenatural, eu também posso. Isso é tão verdade que quando Pedro viu Jesus andando assim, ele falou assim: se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: então vem, Pedro. Eu também quero que você ande assim. Isso daí não é exclusividade minha. E hoje Deus está falando para você que está aí assistindo: eu também quero que você ande acima das circunstâncias. Eu também quero, eu paguei o preço, eu vou morrer naquela cruz, eu morri naquela cruz, eu ressuscitei, eu estou vivo. E eu quero manifestar esse andar sobrenatural em você e através de você. Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele desviou o olhar dele. Não quero entrar nesse ponto. Ele começou a olhar reparar na força do vento, nas águas, e ele começou a afundar. Mas eu quero deixar gravado no seu coração hoje o quê? Uma das vontades de Deus para você e para mim é que nós andemos de uma forma sobrenatural, acima do natural. Amém? Mais um texto aqui que eu quero ler com você. Mais uma manifestação, mais um benefício da volta de Jesus do monte. Capítulo 17 de Mateus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E nesse alto monte, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. As vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz, o rosto dele resplandecia como o sol, e veio uma voz dizendo assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O que ele estava dizendo? Ali apareceu Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E quando Deus fala assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, Deus estava falando assim, o Pai estava falando assim: a partir de agora, não vigora mais a lei de Moisés. A partir de agora não são mais as profecias dos profetas, porque Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o resultado das profecias. A partir de agora vocês precisam ouvir a Jesus. E quando eles voltaram desse monte, a Bíblia diz que eles se depararam com uma multidão. E nessa multidão tinha um pai que disse assim: Senhor, compadece de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus fala com os discípulos: por que vocês não creram, geração incrédula? Até quando estarei convosco? Traz esse menino aqui para mim. Verso 18, Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Qual que foi a outra manifestação? Qual que é o outro benefício que Deus quer que você saiba que é direito seu? Você pode viver uma vida liberta. Você pode viver uma vida livre da opressão do diabo. Você pode viver uma vida livre dessas depressões. Não estou querendo dizer aqui, não precisa do médico, não precisa do remédio, não é nada disso. Mas eu estou querendo te dizer que Jesus veio nessa terra para te colocar em liberdade, para você viver uma vida livre, para você viver uma vida fora das garras do diabo. Eu já orei por várias pessoas que estavam literalmente possessas de um espírito maligno, demoníaco, e elas foram livres, sabe por causa do quê? Porque essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que vivamos vidas livres, longe das garras do diabo. Amém? Então nós já aprendemos 3 coisas. Deus deseja e quer e pode te curar. Deus deseja e quer e pode te fazer andar no sobrenatural. Deus deseja, quer e pode fazer com que você viva uma vida livre das garras do diabo. Amém? Logo após o intervalo nós vamos continuar, porque você precisa conhecer Jesus. Quando você o conhecer, e quanto mais você o conhecer, mais apaixonado você será nele. Amém?